Vamos lá, pessoal, para mais um vídeo aqui no estilo bate-papo. Dessa vez a gente vai falar sobre assistentes de inteligência artificial. O que são esses assistentes e por que eu estou fazendo esse vídeo? Eu lancei uma coleção de assistentes de inteligência artificial e que foram muito bem, esses assistentes, essa coleção foi muito bem avaliada por quem já comprou esse produto. E eu vou explicar o que são assistentes de inteligência artificial, porque é um termo muito novo. E que existe uma diferença, não vou entrar no detalhe de agentes, isso pode ser um tema para um outro vídeo, mas existe muita confusão do que é um assistente de inteligência artificial para um agente autônomo de inteligência artificial. E aqui você vai entender o que são assistentes e como é que eles podem te ajudar a ser mais produtivo, como é que ele pode te ajudar na sua vida, seja você empreendedor ou não. Afinal de contas, para quem sabe, esse canal aqui e os conteúdos que eu faço são voltados para pessoas que querem usar soluções tecnológicas, mas não são da área de tecnologia. Grande parte dessas pessoas já empreendem ou buscam empreender. Então eu tenho esse grande objetivo aqui, que é trazer o assunto inteligência artificial, falar sobre assuntos relacionados à tecnologia para pessoas que não são da área de tecnologia, o que para mim é um grande prazer. Faço isso com muito orgulho, porque eu sou essa pessoa, né? Eu não sou formado na área de tecnologia, minha área de formação é administração, com pós em gestão financeira, já fiz curso de ciência de dados, mas originalmente a minha formação não é na área de tecnologia, mas atuo, desenvolvo, crio soluções digitais usando bastante tecnologia, principalmente tecnologias que você não precisa mexer com linhas de código, tecnologias sem programação, que a gente chama de tecnologias no code. E já falando de assistente de inteligência artificial, por que eu, inclusive, caí nessa área e comecei a trazer o assistente de inteligência artificial para a minha realidade e hoje eu compartilho com muitos de vocês? Porque é um potencial gigantesco que se abre uma vez que você consegue ser capaz de criar soluções tecnológicas e você traz a possibilidade de usar a inteligência artificial para esse desenvolvimento. E uma das ferramentas que surgiram, um dos recursos que surgiram ali com a inteligência artificial são os assistentes de inteligência artificial. Talvez o mais famoso dele, ou pelo menos o que eu mais uso, não sei se você usa, mas se você ainda não usa, você está perdendo tempo, recomendo fortemente você usar, que é o ChatGPT, é um dos mais famosos, que te ajudam a ser muito mais eficientes, muito mais produtivos. E por que ele te ajuda a ser mais eficiente e mais produtivo? Porque o assistente de inteligência artificial, ele tem lá dentro dele um modelo treinado com bilhões de dados ali que permitem fazer com que ele seja muito preciso ao responder certas demandas, ou prompts, né, que são os termos mais técnicos utilizados, mas que são requisições ali, são comandos que você manda para ele numa conversa. Se você nunca entrou, se você entrar num chat GPT, você vai ver que é como se fosse uma troca de mensagens estilo WhatsApp. Você vai passar ali um comando para ele, vai passar uma mensagem de texto e vai dar um comando para ele fazer, um comando para ele executar. Ele vai entender esse comando, vai trazer, internalizar e vai mandar uma resposta, né? E essa resposta vai ser em cima do modelo que ele já tem treinado, que ele sabe, por estatística, ele sabe definir quais são as próximas palavras que fazem sentido dentro do contexto que você passou para ele. Então ele consegue te dar instruções, orientações, responder as suas perguntas de uma maneira muito precisa, principalmente quando você passa um bom prompt, quando você passa uma boa definição ali do que você está dando de comando para ele. E tem vários vídeos aqui que eu te ajudo a criar boas instruções e orientações para o seu assistente. E aí quando o seu assistente consegue ser capaz de te dar uma boa resposta, você consegue, por exemplo, fazer resumos de forma mais eficiente. Você consegue passar para ele para que ele leia um site e extraia informação daquele site, ou seja, você consegue fazer o trabalho de raspagem de dados ou web scraping, que é o termo mais específico. Você consegue pedir para que ele faça análise de dados para você. Então você tem um arquivo em Excel e que você quer fazer uma soma, tirar uma média, ou pegar alguma informação estruturada, um dado que está lá em várias colunas separadas, você quer pegar uma coluna específica, cruzar informações dentro de uma planilha, você consegue passar essas orientações, essas instruções para um assistente e ele vai executar, ele vai ler aquela planilha e vai conseguir executar isso para você de uma forma muito eficiente e, o que é melhor, muito rápida, muito ágil. Você consegue economizar tempo. Por isso que se fala bastante, por isso que eu destaco muito para vocês
que é muito eficiente você trazer os assistentes para a sua realidade, porque você levaria muito tempo fazendo, além dos exemplos que eu citei, por exemplo, a apresentação. Você pode pedir para que ele elabore toda a estrutura da apresentação, quando há anos atrás a gente precisava fazer slide por slide, criar o título, criar o subtítulo, pegar uma imagem, definir qual texto que vai ali dentro. Isso você pode fazer, delegar para um assistente, e o assistente vai usar a inteligência que ele tem para te responder de acordo com o contexto que você definiu para ele. Então os assistentes têm esse papel importantíssimo, ou seja, eles atuam a partir do seu comando, eles estão lá parados esperando uma instrução para você passar para eles. À medida que eles têm uma instrução, ele pega aquele contexto e vai te entregar uma resposta. Então eles não têm interação com ferramentas, por exemplo, envio de e-mail, disparar e-mail, ou fazer alguma outra ação, alguma integração com alguma outra plataforma. Os assistentes são mais limitados, vamos dizer assim, eles são mais específicos, são focados naquele comando que você está passando para ele. Ele não tem tanta autonomia, talvez essa seja uma boa palavra para definir e para diferenciar os assistentes dos agentes autônomos de inteligência artificial, que é um assunto muito importante, muito poderoso, porque os agentes têm uma capacidade maior de fazer mais coisas porque eles têm autonomia. Os assistentes, por isso que eu gosto de começar falando desse assunto, explorando os assistentes, por isso que eu disponibilizei essa coleção de assistentes, porque os assistentes já te entregam uma solução de uma forma muito prática e é fácil de você interagir. De novo, se você entrar no ChatGPT da vida e passar um comando para ele, você já consegue trazer para o seu dia a dia um ganho de eficiência usando inteligência artificial sem nenhuma complexidade. O que significa dizer sem nenhuma complexidade? Você não precisa escrever linhas de código, você pode passar um prompt, um comando, um texto, a linguagem natural que muita gente fala, né? Você escreve como se você estivesse escrevendo para um amigo, para uma pessoa. Você escreve um texto e o assistente de inteligência artificial vai executar e vai raciocinar em cima daquilo ali e vai te entregar uma resposta, seja uma análise de dados, seja o resumo de algum texto, um PDF que você passar para ele, ou seja a extração de dados de um site, que é o web scraping, né, que é a raspagem de dados. Então ele vai executar uma operação a partir do seu comando. Ele tem a necessidade de ter um comando e ele vai fazer aquilo que você está pedindo. Ele não tem tanta autonomia, ele não se conecta com outras plataformas, ele não consegue falar com outros agentes e avaliar as suas próprias respostas, ele não tem uma memória muito longa. Então tem algumas diferenças cruciais aí que separam os assistentes para os agentes. Depois eu faço um vídeo onde eu faço esse comparativo para você entender mais claramente, mas esse vídeo aqui é para que você veja, perceba o quão útil os assistentes de inteligência artificial podem ser na sua vida, no seu dia a dia. E aqui eu estou falando independente se você vai usar eles para trabalho, para uso profissional, seja para onde for. Os assistentes são uma forma muito interessante, porque é muito prático de você usar. Você pode entrar ali num assistente e falar com ele por texto, normal, e ele vai gerar um retorno, vai te dar uma resposta muito eficiente e de uma forma muito ágil, economizando e muito o seu tempo. Então eu falei aqui sobre análise de arquivo, análise de planilha em Excel, você pode ter um resumo de um texto, você pode fazer a extração de dados de um site que você quer pedir informação, você pode fazer com que ele traga um resumo das principais notícias da internet. Enfim, tem uma enormidade de opções, uma enormidade de funções que você pode fazer. Você pode pedir para que ele crie a estrutura do seu site. Como eu falei, você pode pedir para que ele monte uma apresentação, uma estrutura de uma apresentação para você. Você pode pedir para que ele gere uma imagem. Então, existem uma série de funções, uma série de atividades que podem ser feitas hoje que você pode delegar para um assistente. Você não precisa executar e investir tempo com todas essas funcionalidades. Você pode delegar para um assistente de inteligência artificial. O ChatGPT é um deles. E eu te convido aqui para você conhecer e explorar não só mas 30 assistentes dentro da minha coleção de assistentes de inteligência artificial que tem aqui. O link está na descrição desse vídeo, que você pode entrar lá e por apenas R$ 11,90 você pode ter acesso a 30 assistentes de inteligência artificial que vão fazer a sua eficiência bombar. Você vai conseguir economizar muito tempo e fazer muito mais coisas com muito menos esforços usando esses assistentes de inteligência artificial. Você encontra lá diferentes assistentes de inteligência artificial, seja para a área de marketing, para a área de análise de dados, para a parte financeira,
para a parte de planejamento, para resumo de informações, para geração de apresentação, enfim, tem assistentes variados para diferentes atividades que vão economizar muito o teu tempo na sua rotina, no seu dia a dia, seja para uma função de uso pessoal, ou seja para uma função de uso profissional. Espero que você tenha entendido, como eu falei aqui para vocês, como eu sempre falo, o objetivo aqui é trazer tecnologia, trazer a possibilidade para que vocês utilizem tecnologia dentro do dia a dia de vocês, seja empreendendo ou não, ou tentando empreender um dia, sem entrar no Technications, para pessoas que não são da área de tecnologia. Espero que você tenha gostado desse vídeo, um abraço para todo mundo e até o próximo. E se você curtiu, dá o teu curtir aqui, se você quer assistir novos vídeos, acompanha o canal, se inscreve no canal. E se você acha que alguém pode se interessar por esse conteúdo, compartilhe aí com seus amigos e com as pessoas que você conhece. Agora sim, um abraço para todo mundo e até a próxima.